Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este vídeo de oração. Hoje vamos mergulhar com profundidade e autoridade espiritual no Salmo 1, porque está escrito: e quando a palavra é aberta com fé, ela não volta vazia. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei de uma coisa: quando Deus fala, cadeias caem. Quando Deus fala, o justo floresce. Quando Deus fala, o caminho se alinha. E hoje vamos alinhar a sua mente, a sua casa, o seu coração e o seu destino ao conselho do Senhor. Está escrito em Salmo 1:1: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Repare que a palavra começa estabelecendo uma fronteira espiritual. O Salmo 1 é como um portal de entrada para todo o livro dos Salmos. Ele abre o saltério ensinando de forma clara que existem dois caminhos: o caminho do justo e o caminho do ímpio. Não é apenas poesia, é governo espiritual. É Deus, pela sua palavra, definindo a lei do avanço, separação do mal e permanência no bem. O Salmo 1 não começa com bem-aventurado o homem que tem, mas bem-aventurado o homem que não. Deus começa a vitória com uma negativa, porque tem coisas que precisam ser cortadas para outras serem condicionais. Não anda, não se detém, não se assenta. Observe a progressão. Primeiro, a pessoa anda no conselho dos ímpios. É a influência que entra pelos ouvidos, pela conversa, pela sugestão, pela cultura. Depois ela se detém no caminho. É quando a influência vira hábito, vira prática, vira rotina. E por fim, ela se assenta na roda dos escarnecedores. É quando aquilo vira identidade, posição, trono. Mas hoje, pelo poder do Espírito Santo, essa progressão está quebrada em sua vida. Em nome de Jesus, a sua vida não será definida por conselho errado. A sua casa não será definida por voz estranha. O seu destino não será definido por zombaria. E para entendermos o contexto, os salmos são cânticos e orações do povo de Deus, muitas contribuições a Davi, e eles atravessam períodos de guerra, governo, inspiração, arrependimento e vitória. O Salmo 1 é apresentado como sabedoria. Ele nos ensina a vida do reino. Ele aponta para o que Jesus confirma depois. Existe uma porta estreita e uma porta larga. Existe uma rocha e existe areia. Mas aqui, no início, Deus já deixa claro: bem-aventurado é aquele que não se mistura com o sistema do pecado. Agora ouça, isso não é isolamento social, é santificação espiritual. Jesus comeu com pecadores, mas nunca se aconselhou com o pecado. Jesus tocou leprosos, mas nunca tocou impureza. Então, em nome de Jesus, você vai ser luz sem perder o fogo. Você vai ser sal sem perder o sabor. Porque está escrito em Mateus 5, 13 e 14, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Sal não vira comida, sal transforma comida. Luz não vira escuridão, luz vence trevas. E o Salmo 1:2 continua: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui está a chave: prazer na palavra e meditação constante. A palavra lei aqui não é apenas regra fria, é instrução divina, a direção de Deus, a Torá como fundamento da vida. É Deus ensinando o seu povo a andar. E meditar de dia e de noite não é repetido como um mantra vazio, é ruminar, é trazer para dentro, é deixar a palavra descer da mente para o coração e do coração para as atitudes. E agora vou declarar uma oração de ativação sobre você, baseada em Salmo 1:2. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que o prazer deste homem e desta mulher será a tua palavra. Eu declaro fome espiritual sincera, sede de justiça, amor pela Escritura, alegria em obedecer. Eu declaro que todo peso de distração cai por terra agora. Eu declaro que de dia e de noite a mente será guardada pela verdade, porque está escrita:
Eu declaro que a palavra vai gerar decisões sabias, relacionamentos alinhados, caminhos abertos e portas certas. Em nome de Jesus. E para você compreender como isso conectado com outros livros, Deus já tinha previsto essa mesma ordem em Josué 1:8, quando Josué assumiu a liderança após Moisés. Deus disse: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Veja, biografias bíblicas não começam no bolso, começa na boca e no coração, começa no livro. Deus não disse, tenha sorte, Deus disse, tenha escritura. E quando a escritura governa, o caminho prospera. Então eu declaro sobre você, como em Josué 1:8, o seu caminho vai prosperar, porque a sua mente vai ser governada pela palavra. O seu futuro não será um acaso, será uma consequência de concordância. O seu avanço não será sorte, será fidelidade. Agora, Salmo 1:3 traz uma imagem poderosa. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, bem-sucedido. Isso aqui é identidade e destino. Não é uma árvore qualquer, é uma árvore plantada. Existe plantio divino, existe lugar de Deus, existe estação de Deus, existe raiz profunda. Essa árvore não está visitando a beira do rio, ela foi plantada. Plantio fala de permanência, de aliança, de estabelecer-se no Senhor. E você precisa ouvir com autoridade. Deus não está te esperando para viver de emoção espiritual, altos e baixos, um dia firme e outro dia seco. Deus está te chamando para ser árvore plantada. Árvore plantada não depende de aplauso, depende da raiz. Árvore plantada não vive de vento, vive de água. E essa água, espiritualmente, aponta para a palavra e para o Espírito. Jesus disse em João 7:38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha a conexão, a árvore junto às águas e o crente com rios fluindo. A palavra te planta e o Espírito te irriga. E repare nos detalhes, no devido tempo dá o seu fruto. Existe tempo. Deus não trabalha atrasado, Deus trabalha preciso. Em Eclesiastes 3:1 está escrito, tudo tem o seu tempo determinado. Mas o tempo no Salmo 1 não é desculpa para passividade, é garantia de fidelidade. A árvore continua ali, sendo irrigada, e no tempo certo o fruto aparece. O justo não precisa fabricar fruto com ansiedade. Ele produz fruto por permanência. Então eu libero outra oração de ativação, baseada em Salmo 1:3. Pai, em nome de Jesus, planta esta vida junto às tuas águas. Arranca todo deslocamento espiritual, toda instabilidade, toda oscilação de fé. Eu declaro raízes profundas na palavra. Eu declaro fruto no tempo devido, fruto da paz, fruto da justiça, fruto da provisão, fruto da sabedoria, fruto das portas abertas, fruto da salvação dentro de casa. Eu declaro que as folhas não vão murchar, saúde, vigor, constância, renovação. E eu declaro que tudo quanto fizer sob a tua direção será bem-sucedido. Em nome de Jesus. Agora, alguém pode perguntar, mas isso é borboletas em tudo mesmo? A Bíblia interpreta a Bíblia. O tudo quanto faz não é licença para pecado. É promessa para o caminho do justo, para a vida homologada. Por isso, Salmo 1:2 vem antes do versículo 3. O sucesso aqui não é independência de Deus, é fruto da dependência de Deus. E isso ecoa em João 15:5. Quando Jesus disse, eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A árvore do Salmo 1 é o ramo de João 15. O segredo é permanência.
E quando o Salmo 1 fala que a folhagem não murcha, ele fala de resistência espiritual. Folha é sinal de vida. Tem gente que produz fruto por um tempo, mas murcha no caminho. Porém, o justo, plantado junto às águas, continua verde. Isso me lembra Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A vitória do justo é sustentada pela renovação do Senhor. Agora o Salmo 1:4 muda o tom para revelar o contraste. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. A palha tem aparência, mas não tem peso. A palha se move com qualquer vento. A palha não tem raiz. A palha é levada. E aqui está um discernimento espiritual. Nem todo movimento é vida. Tem gente que faz barulho, levanta poeira, parece muito, mas é palha. Deus está te chamando para ser árvore, não palha. Para ter raiz, não presença só. Para ter peso espiritual, não só fala bonita. E veja que o vento se dispersa. Isso fala de instabilidade, de fragmentação, de confusão. Mas o nosso Deus não é Deus de confusão. Está escrito em 1 Coríntios 14:33. Porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz. Então, em nome de Jesus, eu declaro que toda dispersão espiritual em sua vida é repreendida. Toda confusão mental, todo ruído interior, todo conselho dividido, toda voz que tenta te espalhar, cai por terra agora. Você será plantado, firmado, estabilizado. Salmo 1:5 continua. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Essa é uma sentença espiritual. Deus está dizendo, existe um limite para o ímpio, existe um tribunal, existe justiça, e isso é muito importante para manter o coração justo na vitória. Porque o justo não precisa negociar princípios para dar certo. O justo não precisa invejar o sucesso rápido do perverso, porque o Salmo 1 já avisou, não prevalecerão no juízo. Isso conversa com Salmo 37:1-2, que diz para não se irritar por causa dos malfeitores, porque cedo secarão como a erva. O justo não corre atrás do método do ímpio, o justo confia no Senhor. E aqui entra uma oração de ativação para justiça e proteção. Senhor, em nome de Jesus, estabelece a tua justiça ao redor deste lar. Guarda este homem e esta mulher de toda a armadilha do pecado e de toda a proposta do perverso. Eu declaro que o ímpio não prevalecerá contra a vida do justo. Eu declaro que toda seta lançada contra a casa cai por terra. Eu declaro que a justiça do Senhor estabelece limites práticos. E eu declaro que esta pessoa terá discernimento para não se assentar na roda errada, para não parar no caminho errado, para não andar no conselho errado. Em nome de Jesus. E então Salmo 1:6 conclui com uma afirmação de que sela tudo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Quando a Bíblia diz que o Senhor conhece, não é conhecimento superficial. Conhecer aqui é linguagem de aliança, de cuidado, de acompanhamento, de intimidação e de governo. Deus conhece o caminho do justo, porque Deus não está no caminho do justo. Deus acompanha, orienta, corrige, fortalece e guarda. Isso se conecta com Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Olha na palavra, caminhos, veredas. O Senhor conhece e endireita. Isso se conecta com Salmo 23:3. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus não só conhece, Deus guia. E agora eu quero conduzir você numa construção espiritual completa, trazendo o Salmo 1 como fundamento para áreas práticas da vida. Porque a palavra não é teoria. Ela governa mente, casa, decisões, proteção, trabalho, família e ministério. Primeiro, o conselho.
Salmo 1:1 fala de conselho dos ímpios. Conselho é voz. E hoje, em nome de Jesus, você vai aprender a pesar vozes. Está escrito em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. O justo é guiado por voz. Quem não filtra conselho, entrega destino. Então ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, afina os meus ouvidos espirituais. Eu renuncio ao conselho que me afaste do temor do Senhor. Eu renuncio a toda voz que normaliza o pecado, que ridiculariza a santidade, que diminui a fé, que exalta o ego. Recebo a voz do bom pastor. Eu declaro que a minha casa será guiada pela tua palavra. Está escrito, em nome de Jesus. Segundo, o caminho. Não se detém no caminho dos pecadores. Caminho é prática, é direção diária. O Evangelho não é só decisão de um dia, é trilha de vida. Está escrito em Romanos 12:2. E não vos conformis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar a mente, mudar o caminho. E a renovação da mente vem da palavra. Então eu declaro, em nome de Jesus, a sua mente vai ser lavada. Efésios 5:26 fala do lavar de água pela palavra. Eu declaro lavagem espiritual. Pensamentos desalinhados saem, padrões antigos quebram, hábitos que enfraquecem a fé caem por terra. E o caminho do justo se fortalece. Terceiro, uma roda. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Roda fala de ambiente, tem ambiente que apaga fogo. Tem ambiente que dilui verdade. Mas você não nasceu para ser moldado por roda de escárnio. Você nasceu para ser edificado na congregação dos justos. Está escrito em Hebreus 10:25 para não deixarmos a nossa congregação. Então eu declaro, Deus está alinhando conexões. Deus está separando amizades. Deus está trazendo alianças espirituais. Deus está plantando você no ambiente da palavra. Em nome de Jesus. Agora quero abrir uma janela profética dentro do texto. Salmo 1 é como uma porta de sabedoria para todo o livro dos Salmos e também para a vida cristã. Ele te ensina que a vitória não é acidente, ela é rota. E a rota tem sinais. Não se contaminar, meditar, frutificar, permanecer verde, ser conhecido por Deus. E aqui nós precisamos falar de meditação de forma bíblica. Meditar é encher a mente com a verdade, até que a verdade vire linguagem do coração. Quando Jesus foi tentado no deserto, em Mateus 4:1-11, ele respondeu 3 vezes, está escrito. Ele venceu Satanás com escritura. Ele não venceu com opinião, não venceu com argumento humano, não venceu com emoção, venceu com está escrito. Isso é Salmo 1 vivendo. O prazer na lei do Senhor se torna espada na boca do justo. Então, eu declaro uma oração de ativação de guerra espiritual com base em Mateus 4 e Salmo 1. Pai, em nome de Jesus, coloca a tua palavra na minha boca como espada. Efésios 6:17 diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Eu declaro que toda tentativa vai cair diante do está escrito. Eu declaro que todo ataque contra minha mente será confrontado com a verdade. Eu declaro que não ando por vista, eu ando por fé. Eu declaro que a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, como está escrito em Salmo 119:105. Em nome de Jesus. E agora eu quero aprofundar a imagem da árvore plantada junto às águas. Uma árvore tem 3 coisas que te ensinam: raiz, tronco e fruto. A raiz é o secreto, o tronco é o caráter, o fruto é o resultado. Muita gente quer fruto sem raiz, mas Deus te chama para fortalecer o segredo. Jesus ensinou no segredo em Mateus 6:6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Secreto com Deus fortalece raiz. Palavra e oração constroem profundidade. Então eu oro. Senhor, em nome de Jesus, fortalece o segredo desta pessoa.
Eu declaro disciplina santa. Eu declaro constância de oração. Eu declaro prazer pela Escritura. Eu declaro que a raiz vai beber das águas e vai sustentar dias de vento, em nome de Jesus. Agora, o Salmo 1 também trata de borboletas, mas borboletas bíblicas. Prosperidade no sentido de avanço sob o governo de Deus. E aqui precisamos nos conectar com 13 no João 1:2, que diz: Amado, acima de tudo, faço votos por tuas prosperidades e saúde, assim como é próspera a tua alma. A alma próspera vem da palavra. O Salmo 1 está falando de uma alma irrigada. Uma alma irrigada produz uma vida certificada. Então eu declaro, sua alma próspera, seu interior se organiza, suas emoções se submetem ao Senhor, seus pensamentos se alinham, sua visão clara, suas decisões amadureceram. E como consequência, áreas externas também se alinham, porque Deus é Deus de ordem. E agora vou aplicar o Salmo 1 em áreas específicas, e em cada área vou declarar oração de ativação com base em nossos versículos. Área 1, família e casa. Está escrito em Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Salmo 1 começa com escolhas pessoais, mas os frutos transbordam para a casa. Uma árvore dá sombra, uma árvore alimenta, uma árvore estabiliza o solo. Eu declaro que você será uma árvore dentro da sua casa. Eu declaro que a sua casa será uma casa de palavra, uma casa de oração, uma casa de paz. Salmo 127:1 diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhar os que a edificam. Então eu oro, Senhor, edifique esta casa, planta esta família junto às águas, guarda portas e janelas espirituais. Em nome de Jesus, todas as influências caíram agora. E eu declaro segurança, restauração e unidade. Está escrito. Área 2. Mente e pensamentos. O conselho dos ímpios muitas vezes entra como pensamento repetitivo, sugestão, lógica sem Deus. Mas está escrito em 2 Coríntios 10:4-5 que nós destruímos sofismas e levamos cativo todo pensamento à aprovação de Cristo. Então eu declaro, pensamentos desalinhados não governam você. A palavra governa você. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, coloca guarda na mente deste homem e desta mulher. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Eu declaro guarda, eu declaro paz, eu declaro foco, eu declaro claramente, está escrito. Área 3, trabalho, provisão e propósito. Tudo o que ele fizer será bem-sucedido. Isso não é magia, é governador. Provérbios 16:3 diz: Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão instalados. Então eu oro, Senhor, estabelece o trabalho desta pessoa, dá estratégia, excelência, favor e portas abertas. Salmo 90:17 diz: Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Eu declaro confirmação. Declaro que o justo será lembrado por integridade, não por atalhos. E eu declaro provisão limpa, paz no ganho, alegria no sustento, em nome de Jesus. Área 4. Proteção e libertação. Uma árvore plantada junto às águas permanece verde porque é guardada e nutrida. Está escrito em Salmo 91:1-2 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Salmo 1 fala de plantio. Salmo 91 fala de habitação. Eu declaro sobre você. Você habita, você permanece, você se esconde no Senhor. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, livra de todo mal. Guarda este lar. Repreende todo acidente, toda cilada, toda violência, todo plano invisível. Eu declaro anjos do Senhor ao redor, como está escrito em Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Está escrito, em nome de Jesus. E agora eu quero trazer uma conexão importante. O Salmo 1 contrasta o justo e o ímpio, mas o Evangelho revela como nós nos tornamos justos.
Não é por mérito humano, é pela graça em Cristo. Está escrito em Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a vida do Salmo 1 não é uma tentativa humana de ser bom. É uma vida regenerada que agora ama a palavra. E isso é autoridade espiritual. Você não está tentando conquistar limites acessíveis. Você já foi aceito em Cristo e por isso você vive a palavra. E para fortalecer isso, Colossenses 2:14-15 diz que Jesus cancelou o escrito de dívida e triunfou sobre principados e potestades. Vitória é a herança do crente. Então eu declaro, você não está lutando pela vitória. Você luta a partir da vitória de Cristo. A palavra te sustenta, o Espírito te fortalece e a graça te mantém firme. Agora vamos caminhar por mais conexões bíblicas que reforçam os pilares do Salmo 1. Pilar da separação santa. 2 Coríntios 6:17 diz: saí do meio deles e separai-vos. Isso não é orgulho, é santidade. Santidade é separação para Deus. O Salmo 1 diz: não anda, não para, não se assenta. Paulo diz: separai-vos. E Pedro diz em 1 Pedro 1,16: sede santos, porque eu sou santo. Então eu declaro, você não vai negociar a santidade. Santidade não te enfraquece, santidade te protege e te promove, porque Deus honra quem o honra. Pilar da palavra no coração. Salmo 119:11 diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Veja como o Salmo 119 amplia o Salmo 1, meditar e guardar. A palavra guardada é uma barreira contra o pecado. Palavra guardada é fonte de oração. Palavra guardada é fundamento de decisões. Pilar do fruto. Gálatas 5:22-23 fala do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, gentileza, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O Salmo 1 promete fruto no tempo. Paulo explica que fruto verdadeiro é caráter do Espírito. Então eu declaro, seu fruto será visível. Não será apenas discurso, será vida. Você terá domínio próprio, você vai ter paz, você vai ter fidelidade, você vai ter alegria firme. Em nome de Jesus. E agora eu quero conduzir uma sequência de orações de ativação, como decretos fundamentados na Escritura, para você repetir com fé enquanto ouve. Não é repetição vazia, é concordância com a palavra. Senhor, está escrito em Salmo 1:1 que o bem-aventurado não anda no conselho dos ímpios. Então eu declaro, rejeito todo conselho que me afaste da tua verdade. Eu rejeito toda voz que minimize a santidade. Eu rejeito toda proposta de negociação de princípios. Eu recebo o conselho do Senhor, porque está escrito em Isaías 9:6 que tu és conselheiro. Em nome de Jesus. Senhor, está escrito em Salmo 1:2 que o meu prazer está na tua lei e nela eu medito de dia e de noite. Então eu declaro, recebo prazer pela palavra. Eu declaro disciplina para ler, ouvir, guardar e obedecer. Eu declaro que a tua palavra será a minha direção e a minha força, em nome de Jesus. Senhor, está escrito em Salmo 1:3 que eu sou como uma árvore plantada junto às correntes de águas. Então eu declaro, estou plantado. Eu não vivo disperso, eu não vivo levado pelo vento. Eu tenho raiz, eu tenho aliança, eu tenho fundamento, eu dou fruto no tempo certo. Minha folha não murcha. Tudo o que eu faço sob a tua direção prospera, em nome de Jesus. Senhor, está escrito em Salmo 1:6 que tu conheces o caminho dos justos. Então eu declaro, não estou perdido, eu não estou sozinho. O Senhor conhece meu caminho. Ó Senhor, guia meus passos. Provérbios 16:9 diz que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então eu recebo direção, eu recebo alinhamento, eu recebo portas corretas, em nome de Jesus.
Agora vou aprofundar o que significa meditar de dia e de noite na vida prática. Meditar é transformar a palavra em lente. Você passa a enxergar as situações pela verdade e não pelo medo. Você passa a responder com escritura e não com impulso. Você passa a decidir com temor do Senhor e não com pressão. Isso é autoridade espiritual. E é assim que o justo se mantém verde. Existe um aspecto do Salmo 1 que é essencial. A palavra define o destino de dois caminhos. Isso conversa com Deuteronômio 30:19, quando Deus diz: escolhe, pois, a vida. Escolher a vida é escolher o caminho do justo. E o caminho do justo é um caminho de palavra, de temor, de conformidade. E Deus não te chama para escolher sozinho. Ele te dá graça para escolher. Filipenses 2:13 diz que Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Então, em nome de Jesus, eu declaro: você vai querer o que Deus quer e vai realizar com a força de Deus. Agora eu quero falar com você que deseja um crescimento espiritual consistente. O Salmo 1 não promete uma vida sem lutas, mas promete uma vida com raízes. E raiz não impede o vento, raiz impede queda. Jesus falou disso em Mateus 7:24-25. Quem ouve e pratica é como um homem prudente que edificou sobre a rocha. Veio chuva, transbordaram rios, sopraram ventos e a casa não caiu. Isso é Salmo 1. Árvore junto às águas e casa sobre a rocha. A palavra é a rocha, a palavra é a água, a palavra é o fundamento. Então eu declaro: você não cai, você permanece, você atravessa e cresce. E agora eu vou liberar uma oração forte de proteção do caminho, baseada em Salmo 1:6 e Salmo 119:105. Em nome de Jesus, ilumina o caminho deste homem e desta mulher. Que toda decisão seja iluminada pela palavra. Fecha portas de engano, fecha atalhos de perda, abra portas de promessa. Eu declaro que a luz do Senhor dissipa trevas no percurso. Eu declaro que a mão do Senhor guarda os passos. Salmo 121:7-8 diz que o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Então eu declaro guarda total, saída, entrada, trânsito, trabalho, casa, família, em nome de Jesus. Agora, para manter a exposição bíblica profunda, precisamos observar que o Salmo 1 é um salmo de sabedoria e introdução. Ele não menciona diretamente Davi no título, e sua função é ensinar o leitor a entrar no livro dos Salmos com o coração correto. O coração que ama a palavra. Em outras palavras, antes de cantar, aprenda a obedecer. Antes de pedir, aprenda a permanecer. Antes de clamar, aprenda a meditar. Isso também se conecta com Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticando a palavra e não somente ouvintes. O Salmo 1 descreve alguém que vive a palavra, por isso ele frutifica. E agora, eu quero trazer o Salmo 1 para um lugar de cura e libertação, mas sempre no tom de vitória. Porque a palavra não apenas ensina, ela quebra cadeias. Está escrito em João 8:31-32. Se vós permanecerdes na minha palavra, conheçais a verdade, e a verdade vos libertará. Permanecer na palavra é Salmo 1:2. E libertação é fruto dessa permanência. Então eu declaro, pela permanência na palavra, você estará livre. Livre de compulsões, livre de hábitos que você roubou, livre de acordos com pecado, livre de palavras que te diminuíram, livre de mentiras antigas, em nome de Jesus. E eu oro, Senhor, sela esta libertação com disciplina e alegria. Que a pessoa não volte ao conselho dos ímpios, nem ao caminho do pecado, nem à roda do escárnio. Que haja cerca de espiritual e amor pela santidade, em nome de Jesus. Agora vou falar algo com autoridade. O Salmo 1 é um chamado para governar a própria vida pela palavra. E quando você governa sua vida pela palavra, você para ser refém de ambientes, você para ser referência de tendências.
Você, para ser refém de vozes, você vira árvore. A árvore plantada não se curva para qualquer vento. Isso me faz lembrar de Jeremias 17, 7 e 8, que ecoa o Salmo 1. Bendito o homem que confia no Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas. No ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Olha isso. No ano de sequidão não se perturba. Isso é vitória. Isso é estabilidade. Isso é uma fé que não depende do cenário. Então eu declaro, mesmo quando o ambiente tenta secar, você continua frutificando, porque sua fonte não é o ambiente. Sua fonte é o Senhor. E agora eu liberto uma oração de ativação para tempos difíceis, mas sem tom de derrota, apenas governo. Pai, em nome de Jesus, ainda que haja sequência ao redor, eu declaro rios dentro. Ainda que haja pressão externa, eu declaro paz interna. Ainda que haja portas fechadas em um lugar, eu declaro direção e abertura em outro, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Eu declaro que o justo não será confundido. Salmo 25:3 diz: com efeito, dos que em você espera, ninguém será envergonhado. Então eu declaro, sem vergonha, sem humilhação, sem perda final, apenas avanço, testemunho e glória ao teu nome, em nome de Jesus. E falando em testemunho, o Salmo 1 forma pessoas que testemunharam sem precisar gritar. A vida frutífera fala. Jesus disse em Mateus 5,16: assim brilhe também a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai. O justo frutifica e Deus é glorificado. Agora, eu quero conduzi-lo em uma parte de oração específica para proteção espiritual e quebra de influência. Porque o Salmo 1 fala de influência, conselho, caminho, roda. Então ore comigo com seriedade e fé. Em nome de Jesus, eu renuncio a todo conselho que não vem de Deus. Eu curto toda influência que me empurra para longe da palavra. Eu cancelo toda voz de escárnio que tenta ridicularizar a fé, a santidade e a conformidade. Eu declaro que Jesus Cristo é Senhor da minha vida. Eu declaro que a palavra do Senhor é a minha base. Eu declaro que o Espírito Santo é o meu guia. E eu declaro que minha mente pertence a Cristo. Está escrito, em nome de Jesus. Agora, eu quero fortalecer você na prática diária de meditação. Escolha um versículo, repita com entendimento, ore em cima dele, aplique no seu dia. Por exemplo, Salmo 1:2 pode virar oração. Senhor, dá-me prazer na tua lei. Salmo 1:3 pode virar decreto. Eu sou árvore plantada junto às águas. Salmo 119, 105 pode virar direção. Tua palavra ilumina meus passos. Quando você faz isso, a palavra deixa de ser apenas leitura e passa a ser governo. E existe uma promessa implícita aqui. O justo se torna alguém confiável. Por quê? Porque ele não muda com o vento. Ele não é palha. Ele é árvore. E isso é essencial para a liderança, para a família, para casamento, para ministério, para negócios. Constância. Provérbios 27 diz: o justo anda na sua integridade. Felizes são os filhos depois dele. Olha a herança. Integridade gera felicidade para os filhos. Então, eu declaro, sua vida vai gerar legado. Seu temor do Senhor vai abençoar gerações. Sua casa vai colher o fruto da sua raiz. E agora eu vou trazer Jesus para o centro dessa exposição de forma ainda mais direta. Se o Salmo 1 descreve o homem bem-aventurado, Jesus é o bem-aventurado perfeito. Ele nunca andou no conselho dos ímpios, nunca se deteve no caminho dos pecadores, nunca se assentou na roda dos escarnecedores. Ele é o justo perfeito. Ele é a palavra viva, como está escrito em João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E em João 1:14, e o Verbo se fez carne. Então, quando você medita na palavra, você está se enchendo de Cristo.
E quando você permanece em Cristo, você frutifica. E aqui vai uma oração de ativação cristocêntrica, baseada em João 15:5 e Salmo 1. Senhor Jesus, eu escolho permanecer em Ti. Eu escolho permanecer na Tua palavra. Eu declaro que sem Ti eu nada posso fazer, mas convosco eu dou muito fruto. Eu declaro que o meu fruto permanece. Eu declaro que minha casa permanecerá. Eu declaro que o meu caminho é conhecido pelo Senhor. Em Teu nome, Jesus. Amém. Agora, vou liberar declarações de proteção e avanço para diferentes áreas, todas fundamentadas na palavra, porque não declaramos desejos, declaramos Escritura. Sobre a sua vida espiritual, está escrito em Judas 1:20, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Eu declaro edificação, eu declaro crescimento, eu declaro fogo, eu declaro constância na oração. Sobre sua identidade, está escrito em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Eu declaro uma nova criatura em ação, não no papel. Eu declaro passado encerrado, nova mentalidade, novo padrão. Sobre sua caminhada diária, está escrito em Gálatas 5:16, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Eu declaro vitória sobre a carne. Eu declaro domínio próprio. Eu declaro sensibilidade ao Espírito. Sobre proteção contra acusações, está escrito em Romanos 8:33-34, que ninguém pode acusar os eleitos de Deus. Eu declaro que toda acusação cai, toda revista cai. Você anda em perdão e em justiça. E agora, eu quero conduzir uma oração longa de cobertura, como se estivéssemos colocando o Salmo 1 sobre você como uma capa espiritual, uma aliança diária. Pai, em nome de Jesus, eu apresento esta vida diante do Teu trono. E eu concordo com o que está escrito em Salmo 1. Declaro que este homem e esta mulher são bem-aventurados no Senhor. Eu declaro separação santa, não andar no conselho dos ímpios, não parar no caminho do pecado, não se assentar na roda do escárnio. Eu declaro que o prazer desta vida é a Tua palavra e que a meditação será constante, de dia e de noite. Eu declaro que esta pessoa será como árvore plantada junto às correntes de águas, enraizada, fortalecida, estável, frutífera. Eu declaro fruto no tempo devido. Eu declaro que não há esterilidade espiritual. Declaro que não há segurança interior. Eu declaro que as folhas não murcham. Vigor, constância, renovação, saúde, alegria do espírito. Eu declaro que tudo o que fazer, segundo a Tua direção, prosperará. E eu declaro, Pai, que todo caminho de perversidade não terá domínio sobre esta vida. Eu declaro que toda palha será levada, mas a árvore permanecerá. Eu declaro que o Senhor conhece o caminho dos justos, então dá direção, dá livramento, dá discernimento, dá proteção e dá avanço. Eu declaro que esta casa será plantada no Senhor. Declaro que este trabalho será previsto no Senhor. Declaro que esta família será guardada no Senhor. Eu declaro que esta mente será renovada no Senhor. E eu declaro, com base em Salmo 66:3, que o poder de Deus é tão grande que até os inimigos se renderão. Eu declaro que todo levante contra o justo perde força agora. Eu declaro que toda oposição espiritual cai por terra diante do nome de Jesus. Eu declaro que o sangue de Jesus fala melhor do que qualquer acusação. Eu declaro que o Espírito Santo fortalece, guia e capacita. Pai, sela esta palavra no coração. Faz com que a meditação não seja apenas hoje, mas estilo de vida. Levanta esta pessoa como testemunho vivo do Salmo 1. E que tudo seja para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. E agora, vou encerrar reforçando o eixo do Salmo 1. Escolha de caminho. Um caminho é conhecido por Deus e prospera sob sua mão. O outro caminho perece. O justo não precisa temer, porque o Senhor conhece o seu caminho. O justo não precisa se confundir, porque a palavra
ilumina. O justo não precisa se dispersar, porque está plantado. Então eu declaro mais uma vez sobre você, com autoridade. Você é a árvore plantada. Você frutifica. Você permanece verde. Você está salvo. Você é guiado. Você prospera em Deus. Está escrito.